no Brasil, a nossa taxa de câmbio pode estar 5, 6, ou pode estar 8, pode estar 9, pode estar 10. Dependendo do que aconteça, a nossa moeda pode ser dizimada. E aí o seu patrimônio, a sua renda em real, vai ser muito menor. O Fed vai injetar liquidez. Se mercados corrigirem mais fortes, se houver turbulência, problemas bancários, algum risco sistêmico, ele vai injetar liquidez. O que tende a pressionar o preço dos ativos, valorizar os ativos, altamente questionável. Que o atual governo, se reeleito, vai adotar práticas fiscais mais responsáveis a partir de 2027. E aí, isto não acontecendo, o que é minha expectativa e é a premissa com a qual eu trabalho, aí nós veremos a coisa explodindo. Começando mais um Urge Responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 23 de outubro. Como sempre foram várias, meu muito obrigado. Mas antes de respondê-las, um recado importantíssimo. Na verdade, é um convite, porque agora no dia 6 de novembro teremos a Orange Summit, o primeiro evento da Orange BTC em São Paulo. E é um evento exclusivo para os investidores de OBTC3. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também o código QR na tela. E até vou ler aqui o tweet que a Orange BTC compartilhou, dizendo o seguinte: então, evento exclusivo para nossos investidores OBTC3, reservamos 100 assentos para acionistas PF e PJ participarem do Orange BTC Summit 2025, um evento 100% dedicado ao Bitcoin, desenvolvido em parceria com a SatsConf, a BitGo e parte oficial da Bitcoin Week em São Paulo. Pois essa vai ser a semana especial dedicada ao Bitcoin em São Paulo. Participarei também da SatsConf, além da Orange Summit, junto com o CEO e fundador da Orange BTC, o Gui Gomes, assim como o Felipe Santana, da Paradigma Education, Bruno Perini, o Sam Callahan, também diretor de Research da Orange BTC, e vários outros nomes. Vamos descobrir muitos assuntos importantes, seguindo sempre a nossa missão, que é de disseminar o padrão Bitcoin no Brasil e na América Latina. Então, conto com vocês. A Orange BTC já tem mais de 2.000 acionistas, então se você é acionista de OBTC3, clique no link abaixo para conseguir um assento e estar lá presente, prestigiando este evento e, enfim, conversando com as pessoas, estarei lá também, vai ser um prazer poder conhecê-lo pessoalmente. Muito bem, agora vamos para as perguntas aqui, a primeira. Ó. Eu tenho até separado as perguntas, antes de responder as perguntas, já vou começar com parênteses. Eu tenho costumado responder as perguntas, ou selecionar as perguntas, primeiro mais temas Brasil, fiscal, acho que temas um pouco mais, assim, pesados no sentido de não temos boas notícias, mas o pessoal, claro, quer saber o que está acontecendo, quer saber a minha opinião, e por isso é preciso abordá-las. E depois a gente vai falando mais de mundo, mercado e temas aí mais atemporais, algumas perguntas pessoais, enfim. Então, vamos, assim, vou tentar fazer o Ulrich Responde um pouco mais pesado no começo, perguntas mais sérias, depois a gente vai tentando distensionar. Espero que eu consiga. Vamos lá, primeiro aqui. O Congresso pretende aprovar uma medida provisória para gastos ilimitados fora do arcabouço em 2026. Será que o fiscal ainda resiste? Ou será também um precipício nas contas, aqui escreveu externo, mas acho que é nas contas públicas? Parece um poço sem fundo. Por enquanto está, assim, parecendo um poço sem fundo, e é isso que está tramitando agora, é isso que o governo quer tramitar, uma MP específica, uma lei específica para os gastos do ano que vem, para o orçamento de 2026, e outro que vai versar sobre a arrecadação, para que o Congresso não bloqueie o orçamento inteiro do ano que vem com base em oposição a um ponto específico relacionado à arrecadação. Enfim, o fato é que, independentemente da estratégia utilizada pelo governo, eles seguirão com este ímpeto gastador. Nada com relação a isso vai mudar. E, pelo contrário, eu noto claramente como eles estão pisando fundo nessa retórica divisiva, identificando o inimigo comum e colocando os ricos contra os pobres, e são os ricos que estão contra o Brasil porque não querem pagar impostos, e com a narrativa falaciosa, mentirosa de que ricos não pagam impostos e que agora eles precisam pagar. E olha, basta observar cada evento, cada discurso do Haddad, notícia, entrevista, tem sido sempre a mesma coisa. É ricos contra pobres, vamos aumentar mais impostos dos ricos como se não pagassem impostos. E no final, aumenta impostos de todos.
E os pobres vão acabar pagando mais impostos também, porque para bancar esse nível de gasto, que não vai ser cortado, só aumentando a arrecadação. Portanto, o fiscal, para o ano que vem, seguirá esta mesma tendência. O quanto que o Congresso conseguirá barrar, o quanto que o STF conseguirá sancionar mais gasto, para mim essa é a incógnita. Por isso que eu não consigo ficar nada otimista com o fiscal brasileiro. Para mim, isso já é notícia velha. Então, se preparem, neste caso, fiscal brasileiro, para o pior. Já foi agora o resultado de janeiro a setembro, já foi até aqui divulgado pela IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão vinculado ao Senado que busca analisar as contas públicas. E o dado divulgado por eles é que até setembro, o estouro no déficit primário já foi de 100 bilhões. E aí vão seguir sempre nessa de contornar o arcabouço, que já era frágil, já era leniente, porque permitia mais déficit fiscal, contornar o arcabouço, aumentando o gasto, mas eliminando o gasto da regra. Não, isso aqui não faz parte do arcabouço fiscal. Então, legalmente, o arcabouço pode ser atingido, o que não vai significar absolutamente nada. Cada vez mais, atingir as metas do arcabouço já não são mais suficientes para que o país consiga estabilizar, não é nem reduzir a dívida PIB, é estabilizar a dívida PIB. Esse é o nível que a coisa está neste momento. Os Estados Unidos seguem no shutdown com o Fed próximo de nova decisão sobre juros. Vai ser agora no dia 29 de outubro. Teremos novo corte ou a paralisação do governo gera nova ameaça econômica? Eu não vejo a paralisação do governo gerar ameaça econômica. Pelo contrário, para mim o efeito não intencionado para muita gente é que a paralisação do governo de várias funções, de agências, departamentos, é que as pessoas percebem o quanto que o governo não é necessário em várias áreas da vida em sociedade, não faz falta e mais atrapalha ou só atrapalha do que ajuda. E quando há um shutdown, essa verdade é escancarada. Mas não creio que a continuação do shutdown leva a uma ameaça econômica. Não leva. Com o provável fim do QT, o QT é o Quantitative Tightening, ou aperto quantitativo, significa que o Fed segue reduzindo seu balanço vendendo ativos. Com o provável fim do QT nos Estados Unidos, quais seriam as consequências para o mercado de ações americano e cripto se isso for confirmado no dia 29 de outubro? Algum update em relação à crise bancária americana? Não tem nenhum update recente. Alguns bancos menores, regionais, relataram problemas de perdas no crédito privado, até por fraude. Teve duas empresas relevantes, uma de autopeças, outra de empréstimo para automóveis, a First Brands e a Tricolor Holdings. Eu fiz um vídeo sobre isso para os nossos assinantes do Follow the Money. Se você não é assinante, considere assinar, siga o dinheiro, vou deixar também código QR na tela e link na descrição do vídeo. Mas, em essência, qual é o paradigma atual? Desde a crise bancária de 2023, Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate e logo depois o First Republic Bank, o Fed estabeleceu um programa de liquidez emergencial chamado Standing Repo Facility. Então, facilidade é o programa que está à disposição de Ripple. Ripple é o Repurchase Agreement e é um empréstimo temporário. E o que significa este programa? Que na prática, a torneira da liquidez está sempre ali pronta para ser usada. E da maneira como ela funciona hoje, se um banco tiver problemas, em vez de acionar a janela do redesconto, como funcionava no passado, a chamada Discount Window, que foi muito estigmatizada, então o pessoal tem evitado usar ela, basta acessar esse programa chamado SRF. Da seguinte forma, agora é como se a torneira da liquidez emergencial pudesse ser ligada pelos próprios bancos e não mais pelo Fed de forma unilateral e quando o Fed quisesse acioná-la, se quisesse acioná-la, o que poderia colocar alguns bancos em posição de quebradeira, de iliquidez. Então, agora inverteu a lógica e com esse programa, Standing Repo Facility, é como se os bancos tivessem parte da torneira sob seu controle. Já está lá pronto o programa, basta usar.
Por que eu digo isso? Porque alguns problemas bancários agora, eles tendem a ser contidos já na fonte, na raiz, porque podem acessar liquidez emergencial do Fed. Agora, sobre a pergunta primeira, que é a parte do quantitative tightening, é bem possível que aconteça, porque já tem vários sinais indicando que está começando a faltar liquidez, então o Fed terá que parar de reduzir o seu balanço, e logo mais pode haver o contrário, ou a retomada do QE, injeção de liquidez, mais compras de ativos. E quais são os efeitos possíveis no mercado? No curto prazo, não descartaria até uma correção, pode estar turbulência, volatilidade, mas mais a longo prazo é nós retornarmos ao status quo pós-2008, qual seja, o Fed vai injetar liquidez, se mercados corrigirem mais fortes, se houver turbulência, problemas bancários, algum risco sistêmico, ele vai injetar liquidez. O que tende a pressionar o preço dos ativos, valorizar os ativos, mas a médio prazo, longo prazo. Esse é o padrão, essa é a norma vigente, é criar dinheiro, é injetar liquidez. Por isso que é difícil ficar pessimista com ativos como ouro, especialmente o Bitcoin, e especialmente também as ações de empresa, porque são ativos reais imóveis, porque o outro lado da moeda é esse dinheiro que pode ser impresso pelo Fed, pelos bancos centrais mundo afora. E isso não vai mudar. Dito isso, que é uma pergunta que costuma seguir a essa, o Fed injetando liquidez, seja dezenas, centenas de bilhões ou até trilhão, não significa que ele está hiperinflacionando o dólar. Entre injetar liquidez, socorrer mercado, socorrer amigos e hiperinflacionar a moeda, há uma distância enorme. Então não façam esse salto lógico, que eu vi muitas vezes alguns até colegas da escola austríaca fazerem nos últimos anos. Poderia, por favor, comentar sobre a taxação das duas petrolíferas russas e os efeitos disso no longo prazo? Na verdade, não foi uma taxação, né? Foi um blacklist, ou sanções, que o governo americano aplicou sobre a Rosneft e a Lukoil, que são duas gigantes de petróleo da Rússia. E por que essa notícia é muito importante? Primeiro, porque é a primeira sanção imposta contra a Rússia desde que Trump assumiu o poder. Segundo, porque é uma clara evidência de deterioração na relação entre Putin e Trump. Como eu já comentei em alguns vídeos, Trump, por bem ou por mal, vai se dar conta que Putin não quer acabar com a guerra e que negociação não é possível. Essa é mais uma forma de pressionar o regime de Putin. E essa medida acontece logo depois do cancelamento de uma reunião entre Putin e Trump que aconteceria em Budapeste, aí nas próximas semanas. Isso foi cancelado. Então, complicada. A situação na Ucrânia, como eu venho comentando para vocês, é muito difícil. O quanto que as sanções terão um êxito em reduzir aí os ingressos de exportação de petróleo para a Rússia, o que ajuda a financiar a guerra, muito incerto. Não creio que terá tanto efeito assim. Eu diria que, em primeiro lugar, ele é muito mais simbólico no sentido de Trump estar mudando a postura ou quer pressionar e não vai ficar apenas aí de braços cruzados esperando o Putin querer de fato acabar com a guerra e sentar para negociar. Porque ele não quer. Como você imagina que os governos fariam para se financiar se a moeda global se tornar o Bitcoin? Salários em Bitcoin, não tem como fazer retenção na fonte. É mais difícil, sem dúvida alguma. Eu vou responder de duas formas. Primeiro, no passado os governos se financiavam também ou tributavam seus cidadãos, emitiam dívida, mesmo quando não emitiam moeda própria. Durante séculos, durante milênios, a moeda era o ouro, era a prata. Os governos não imprimiam prata, não imprimiam ouro. Podiam interferir emitindo moedas de papel e desvalorizando a paridade de tempos em tempos, até suspendendo a conversibilidade, como fizeram ao longo da história? Sim, mas ainda nesses exemplos, a moeda continuava sendo ouro e prata, e essas restrições de conversibilidade, elas costumavam ser temporárias. Alguma hora voltava ao normal, e mesmo num ambiente econômico de moeda privada, ouro e prata, ainda assim, governos tributavam e se endividavam
mesmo não controlando, mesmo não imprimindo moeda própria. Isso poderia ser o cenário futuro com o Bitcoin. Bom, o governo agora não tem mais a impressora, não tem mais o Banco Central, quer tributar, ok, tributa, quer se endividar, vai ter que pedir empréstimo para o mercado a juros condizentes com a situação financeira de cada governo, a situação fiscal de cada governo. A outra forma de responder isso, e até um artigo, dos primórdios do Bitcoin, talvez seja de 2012 ou 2011, que dizia que o Bitcoin significa o fim do Estado. Justamente pela segunda parte aqui, não tem como fazer retenção na fonte. No extremo, imaginando um sistema completamente paralelo a tudo que nós temos e que não é possível de intervir nele de nenhuma forma, nem cobrar retenção na fonte, isso poderia acontecer, poderia ser a consequência inexorável daqui séculos, milênios, se é que poderia acontecer. Enfim, eu vou deixar esse link. Espero que esse artigo ainda esteja disponível e aí eu vou colocar o link aqui abaixo. Qual o interesse da Orange BTC na educação de crianças e adolescentes, uma vez que estes têm uma capacidade muito maior de assimilar e adotar o Bitcoin como referência monetária? Na verdade, o nosso interesse na Orange BTC é de educar a sociedade. Isso inclui crianças e adolescentes, isso inclui pessoas físicas, empresários, empreendedores, governos, Faria Lima, mercado financeiro, enfim, todo mundo. O objetivo é realmente, como está escrito na nossa missão, disseminar ou acelerar a adoção do padrão Bitcoin no Brasil e na América Latina. Então, educação é parte essencial e constante, é um trabalho constante. Quais são as vantagens de adquirir tokens de ouro ao invés dos tradicionais ETFs? Bom, depende dos tokens. Talvez, imagino que você se refira a criptos lastreadas ou stablecoins lastreadas em ouro, como o Pax Gold. Eu diria que os ETFs de ouro, GLD, IAL, Gold 11 no Brasil, tendem a ser mais seguros legalmente falando, porque são emitidos por empresas estabelecidas em jurisdições específicas, auditadas, reguladas, enquanto muitos destes tokens, como o PaxG ou de outras empresas, não têm o mesmo nível de transparência, de prestação de contas que seria necessário para que nós tivéssemos mais tranquilidade em ter um patrimônio relevante exposto a esse tipo de instrumento financeiro. Assim que eu poderia responder. Então, sempre faça o dever de casa, estude, verifique, não confie, verifique, como sempre. Como está a situação daquele pedido de abertura de um banco com 100% de reservas, estilo Banco de Amsterdã, que estava sendo negado pelo Fed? Continua negado, é o The Narrow Bank, ou TNB USA Inc. Quem nunca assistiu este vídeo nosso, eu recomendo que assista, vou colocar o link aqui em cima. Nós gravamos em Amsterdã, ficou muito bacana, o título do vídeo, acho que é o banco mais perigoso do mundo, ficou muito legal. E eu falo mais sobre este caso. Mas na prática, isso é curioso, né? O Narrow Bank teve a sua licença negada, ou melhor, ele teve a conta no Fed negada, então ele não pode operar no sistema bancário e ter conta direto no Federal Reserve. Mas uma stablecoin, em essência, funciona da mesma forma. É uma espécie de Narrow Bank. Tem lá o ativo, que é os dólares investidos na dívida pública americana, então seria o ativo denominado em dólares, mais seguro e líquido quanto possível, Treasuries. E no passivo tem o token, na rede do Ethereum, na rede da Solana, enfim, mas é a stablecoin, o token do emissor, e que está circulando nessas redes de blockchain. Mas a relação é a mesma de um Narrow Bank. Não tem crédito aí, não tem intermediação financeira. É pareando um para um, o passivo com o ativo. Era a mesma ideia do Narrow Bank. Uptober está te decepcionando? O que há de diferente em 2025? Para quem não sabe, Uptober é uma forma engraçada de chamar o mês de outubro, que costumava ser um mês de alta, ou em vários anos foi um mês de alta do Bitcoin, demais criptos, até do mercado em geral. Eu confesso que eu nunca presto atenção a esse tipo de previsão e não tenho a menor expectativa e não trabalho dessa maneira, esperando que, porque historicamente setembro é um mês ruim, outubro é um mês bom, esse outubro os ativos vão subir.
Isso para mim é só ruído de curto prazo, não tem importância. Da mesma forma que eu também não costumo me importar muito, trazendo para o Bitcoin agora, com os ciclos de 4 anos do halving, que vai cair agora, o preço costuma, se antecipando a chegada do halving, o preço costuma subir, depois cai. Esses comportamentos, ou se a gente pode chamar de padrões de comportamento históricos, não há nenhuma regra escrita na natureza ou nos mercados que garanta que o mesmo vai acontecer nos próximos anos, nos próximos ciclos. Não é assim que funcionam os mercados. Se puder também falar sobre a Liberta Wealth. Claro, a Liberta Wealth é uma das empresas do Grupo Liberta, que eu também sou sócio, e a Liberta Wealth é uma consultoria financeira, então trabalha com o modelo de consultoria, o que significa que é um modelo aberto, sempre muito alinhado com o cliente, e pode atender os investimentos do cliente, orientar a alocação de investimentos em qualquer instituição financeira. Há, nesse sentido, uma independência e uma abertura muito grande. Então, se você tem conta em um ou outro banco e quer manter conta nesses bancos, mas quer ter uma orientação de alocação da Liberta Wealth, não há o menor problema. Então, vou também colocar o link na descrição do vídeo e o código QR aqui na tela para que você converse com a Liberta Wealth e assim consiga entender melhor quais são as suas necessidades e como nós da Liberta Wealth podemos ajudar você. Quando você vê que essas questões fiscais de aumento de gastos vão explodir, está ficando cada vez mais insustentável. A gente pode dizer que neste momento o mercado está pagando para ver, achando que a deterioração que ocorre agora e que seguirá acontecendo em 2026, das duas uma, ou haverá mudança de governo que trará uma agenda de mais responsabilidade, controle e ajuste fiscal a partir de 2027. Ou dois, que se o atual governo for reeleito, eles adotarão práticas mais responsáveis para evitar um cenário pior a partir de 2027. Eu diria que se dois acontece, reeleição, esta é uma premissa altamente questionável. Que o atual governo, se reeleito, vai adotar práticas fiscais mais responsáveis a partir de 2027. E aí, isto não acontecendo, o que é minha expectativa e é a premissa com a qual eu trabalho, aí nós veremos a coisa explodindo. De que maneira? Quando ficar claro, imaginando o cenário 2026, 2027, reeleição do atual governo, e vemos a retórica, as políticas e nada mudou, pelo contrário, vão seguir com o populismo, vão seguir com a retórica ricos contra pobres, vão seguir com a retórica de que o déficit fiscal, na verdade, está ajudando os pobres, a economia. O que vai acontecer? O mercado vai jogar a toalha, investidores, empreendedores, o dólar aí vai voltar a subir sim, o juro longo vai acabar disparando e vai inviabilizar o governo, que será forçado a fazer alguma coisa, pelo menos praticar alguma responsabilidade. E se isso não for feito, bom, aí o cenário é de explosão mesmo, porque o dólar vai seguir subindo mais, porque aí vai se instaurar um ambiente de desconfiança completa. Por hora, ainda há, eu não tenho, mas o mercado ainda tem, algo de credibilidade ou resta alguma esperança de responsabilidade fiscal pós-eleições. Óbvio que eu espero estar errado, mas eu não vou pagar para ver. Não vou mesmo. Lula tem hoje mais de 50% de chance de ganhar em 2026. Sim, hoje eu diria que tem mais chance, mas aguardemos, falta muita coisa ainda, não dá para dizer que tá tudo já tá tudo certo, já acabaram as eleições, ele vai ganhar. Não, por mais que ele tenha dito que sim, vai concorrer à eleição, a reeleição, muita coisa ainda pode acontecer até lá. Então, sim, hoje é mais 50%. Em abril do ano que vem, eu diria que está muito mais próximo de 50-50. Antes de pensar em acabar com os bancos centrais, não deveriam primeiro acabar com o BIS? Para quem não sabe, o BIS é o Banco de Compensações Internacionais da Basileia, o Bank for International Settlements. O BIS não apita nada. O BIS não é um banco central. Ele é um fórum de discussão dos banqueiros centrais, formulador de regulação, de boas práticas, mas ele não tem poder de supervisionar os bancos centrais ou de ditar as regras ou políticas e tudo mais. Então, eu diria que nesse sentido o BIS é
quase inofensivo. Não é ele o problema, ele é mais uma consequência do regime de bancos centrais do que o contrário. Por que o Bitcoin e não o stablecoin de ouro? Bom, porque eu já falei, ou já estava implícito na outra resposta. Com o Bitcoin você não corre o risco da contraparte. Não há autoridade central. Uma stablecoin de ouro, você acabou de introduzir novamente o risco da contraparte. Um terceiro de confiança. Porque alguém precisa fazer esta custódia do ouro. A Pax Gold tem que se encarregar dessa tarefa. Como é que ela faz isso? Como é que ela presta conta? Qual é a auditoria? Eu não tenho a menor ideia e nem estou interessado em saber, porque por mais que haja todo o disclosure, toda a transparência possível, uma infinidade de informações, essa realidade do terceiro de confiança não vai ser eliminada. E uma das belezas do Bitcoin é justamente acabar com esse paradigma, ou romper com esse paradigma em que você não precisa mais depositar confiança na contraparte num terceiro. Então, por que reintroduzir um terceiro de confiança? O Bitcoin ele já garante uma estabilidade de oferta, que é o mais importante, pelas regras do sistema, os máximos de 21 milhões de unidades. O ouro garante essa estabilidade pelas regras da natureza, não é possível replicar ouro em laboratório. Mas o ouro não é digital e ao buscar uma cripto digital, uma representação digital do ouro, você inevitavelmente ainda precisa de um terceiro para custodiar aquele ouro, que é um ativo físico que demanda muito custo para guardar, armazenar, transferir, certificar, enfim, e tudo mais. Por isso, então, que é Bitcoin e não stablecoin de ouro. Tem 40 anos, não sabemos quando o BTC será amplamente utilizado. Se eu nunca realizar lucro com o BTC, como poderia usufruir dele? Tem várias formas que você pode usufruir dos seus Bitcoins no mundo atual. Tem já muitos comércios que usam no mundo inteiro. Claro que são poucos, mas tem como você encontrar. Pesquisa na internet, tem como você encontrar esses comércios. Tem hoje uma série de cartões de crédito internacional, cartão de débito internacional pré-pago, que você pode carregar com o Bitcoin. Você pode realizar lucro sem ultrapassar o limite, que no Brasil continua sendo, por hora, R$35 mil de vendas mensais, sem incidência de imposto de renda sobre ganho de capital. Você pode, em algum momento, migrar para alguma jurisdição que você consiga um tax break, um benefício tributário para vender seus bitcoins e não ter que pagar imposto de renda. Então, explore todas as formas possíveis. E eu não estou preocupado em vender bitcoin no próximo ano e realizar algum lucro. Não, para mim é um patrimônio geracional e que eu, inclusive, gostaria de nem precisar usar, deixar aí para as próximas gerações. Existe alguma moeda que possa bater a inflação, além do Bitcoin? Bom, primeiro, a inflação de preços costuma ser uma função da própria moeda. Então, dependendo da moeda, a inflação de preços é maior ou menor, o que significa que este dinheiro, esta moeda, perde mais ou menos poder de compra em relação a outras moedas. A moeda que menos perde poder de compra, historicamente, digamos, a moeda menos fraca, mais forte, seria o franco suíço. Ainda assim, o franco suíço não vai bater o Bitcoin. Então, seria uma moeda menos pior, mas não vai bater o Bitcoin. Nenhuma moeda nacional deve ser encarada como uma reserva de valor. Pense em qualquer moeda nacional como uma posição de curto prazo para liquidez, que esteja aplicada em algum instrumento financeiro que dê alguma liquidez, mas não encarem nenhuma moeda nacional como reserva de valor. Ponto. Nenhuma. Não tem exceção. Me conta a sua opinião sobre a BET da Caixa Econômica Federal. Pois é, né? Eu não vou dar a minha opinião, mas eu vou dar a opinião de um xará meu. Até, editor, coloca aqui na tela esse xará falando sobre as BETs, taxação. Acho que pode ser melhor do que a minha opinião. O presidente faz questão que o Congresso se debruce sobre o tema, porque ele pensa que é um tema que envolve as famílias brasileiras, sobretudo no